fait qu'on s'aime, c'est l'amour qui fait rêver, c'est l'amour qui veut qu'on s'aime, c'est l'amour qui fait pleurer. Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje falando de um tema que tem tudo a ver com o local onde nós estamos, que é o estúdio Edith Piaf, de áudio e vídeo. Vamos falar dela, da célebre cantora francesa Edith Piaf, que vem aí mesmerizando gerações através da sua bela voz e das suas interpretações que chegavam a ser hipnóticas. E para falar disso, nós trouxemos um companheiro nosso, amigo, também colaborador aqui da GLP, que é o Frater Raul Passos, que é musicista, bacharel em composição e regência, com mestrado em interpretação pianística. Ele é especialista em música francesa e tradutor de francês e romeno. Como eu disse, ele trabalha aqui na GLP também, fazendo justamente na área de tradução. Mas tem todo esse background musical que vai servir para abordar esse assunto tão fascinante. Vamos descobrir juntos, né? Quem é Edith Piaf? Tudo bem com você, Raul? Tudo bem, Jamil. Agradeço a proposta de fazer essa entrevista a respeito de Edith Piaf, que é uma figura muito marcante na história da música do século XX e que tem tudo a ver, inclusive, com a nossa tradição Rosa Cruz, que é um aspecto menos conhecido dela. Então, é interessante jogar uma luz sobre esse lado da vida dela também. Sem dúvida. Vamos para os dados básicos, né? Edith Piaf, francesa, né? Como é que ela começa a sua carreira musical, a sua carreira artística? Como é que ela começa a se tornar conhecida? Quais que são as balizas assim marcantes desse processo de construção da carreira dela? Bom, Edith Piaf é uma figura cuja popularidade não deixou de crescer nos últimos tempos. Nunca deixou de ser popular na França, isso é bem verdade, mas no exterior também se mantém de uma certa maneira bastante presente, até pela influência que ela exerce sobre vários nomes da cultura popular, e como tal tem sido objetos de filmes, de livros, de documentários e assim por diante. Então isso tem causado uma revisitação, digamos assim, de vários aspectos biográficos dela. É interessante que se diga que muito do que se escreveu a respeito de Edith Piaf até hoje, muita coisa é documentalmente questionável, até existe muita fantasia, muitos relatos de pessoas que conviveram com ela, coisas assim que a própria mídia transformou até para valorizar determinados aspectos da vida dela, então existem algumas controvérsias também. Todavia, a gente pode centrar sobre alguns fatos inequívocos, né? Edith Piaf, então, nasce Edith Giovanna Gassion, em Paris, no ano de 1915, ou seja, durante a Primeira Guerra Mundial. E, como acontece com muitos artistas notáveis que balizaram a história universal, ela vem de um seio de artistas. Ou seja, o pai dela era um artista circense, era um contorcionista, e a mãe era uma cantora que não deu sorte na vida, acabou cantando pelas ruas, nunca conseguiu ter muita projeção, mas interessante saber que há dados que dizem que Edith herdou aquela voz que a consagrou da mãe. Então, que a mãe sim teria uma voz assim muito potente, especial, muito bonita, que teria passado para a filha. A Edith vai ter uma infância muito difícil, né? O pai vai se ausentar e ela vai ser criada, como a mãe não tinha condições materiais, vai ser criada primeiro pela avó materna e depois ela passa para uma avó paterna, que era proprietária de uma casa de tolerância, justamente na região da Normandia, da França. Então ela vai crescer naquele ambiente de alguma promiscuidade, claro, como a gente pode imaginar, mas tendo aquelas pessoas como a família dela. Então ela vem de uma origem pobre, naturalmente, cresce de uma maneira pobre, inclusive nesse bordel, né? E um fato marcante dessa primeira infância, antes de qualquer projeção artística, é que ela vai ter uma doença, uma queratite, que vai deixá-la praticamente cega, ainda muito, muito pequena. Ah, não diga. Sim, e essa avó paterna, que era proprietária desse local onde ela vivia, a leva para visitar Santa Teresinha de Lisieux, um local de peregrinação ainda muito popular hoje na França. E é daí que data também esse primeiro não apenas interesse, mas essa primeira devoção religiosa que vai caracterizar Edith Piaf ao longo de toda a sua vida. Por que isso?
porque como já era um local muito procurado por pessoas no afã de obter curas milagrosas, muitas vezes desesperançadas, desenganadas, ela vai até lá e ela, criança, faz uma prece a Santa Teresinha e alguns dias depois ela consegue a cura, ela retorna à visão. E com isso ela fica uma devota, né, dessa santa ao longo de toda a sua vida. Mas já nesse primeiro momento nós conseguimos identificar esse contato, essa atração dela com o espiritual, exato, né? com o mundo espiritual de uma maneira geral, que depois vai se depurar, vai ganhar um outro ar. Não fica só nessa coisa beata dessa primeira fase, mas depois isso migra para um lado mais transcendental, para uma busca espiritual mais refinada. Vamos falar disso depois. Certo. Então, em 1922, o pai regressa, né, para o contato com a filha e carrega a Edith para a vida circense. Ele se apresentava nas ruas e é justamente nas ruas que a Edith vai cantar pela primeira vez, descobrindo até um talento que de repente estava lá dentro e ela se vê forçada a mostrar por estar acompanhando o pai. E ela começa a cantar. Inclusive, como mostra esse filme mais recente, O Hino ao Amor, embora ele seja questionável em outros aspectos que nós vamos falar depois, mas ele mostra que a primeira música que ela cantou foi La Marseillaise, que é o hino da França, que, dizem alguns biógrafos, era a única música que ela conhecia, mas que cantava de uma maneira muito marcante. Então, Edith fica nas ruas, depois um pouco mais madura, ela vai ter uma companheira cantora também, e as duas vão passar essa adolescência depois cantando, inclusive, pelas casas de espetáculo, umas não tão boas quanto outras, né? Edith vai ter uma primeira paixão, que é com Louis Dupont, que vai dar a única filha que ela teve, Marcelle, isso no ano de 1933, e essa menina morre com 2 anos de idade por causa de uma meningite. E Edith Piaf, essa foi uma das tragédias que marcou a vida dela. Ela teve alguma escolaridade, assim? Você sabe se ela frequentou... De uma maneira muito, muito irregular, até pela própria formação dela, né? O que vai ser o golpe de sorte, digamos assim, se bem que a gente não fala em sorte, né? Não existe casualidade, mas a partir do momento em que ela é vista por Louis Leplet, que é dono de um cabaré chamado Le Gerny, muito popular na época em Paris e já de renome. Então ele convida Edith a se apresentar naquele cabaré e ali ela já passa a se tornar uma artista mais construída. É esse mesmo Louis Leplet que vai dar a Edith o apelido de La Môme Piaf, né? O Pequeno Pardal. O Pequeno Pardal. O Pequeno Pardal. Esse era o apelido dela. Exatamente, porque já existe, o Piaf é o pardalzinho, né? Um dos nomes que se dá àquele passarinho. E Môme é uma forma familiar de você dizer criança. Então, como se fosse o pardalzinho por causa da característica vocal dela, que já se apresentava, já naquela época, como a grande característica, né? Então é Louis Leplet que vai formatar Edith Piaf dessa forma. No entanto, ela ainda carecia de uma formação para se apresentar em palco de uma maneira mais concreta, mais sólida, mais profissional. E é nesse momento que entram 2 figuras muito importantes que vão fazer Edith Piaf acontecer. Uma delas é Raymond Assot, que foi um compositor também de várias músicas que ela consagrou e que era como se fosse assim, um produtor que fez Edith Piaf uma artista de verdade muito ríspido, inclusive. Ela tinha um grande respeito por ele como amigo, mas ele era uma pessoa muito austera, que conseguiu dar essa formação para ela. E outra é Marguerite Monod, que é uma compositora e pianista que escreveu algumas músicas para Edith Piaf, dentre as quais, por exemplo, Milor é uma das páginas mais conhecidas de autoria, e ela se torna, além de tudo, uma grande amiga e confidente de Edith Piaf ao longo de toda a sua vida. Então, é isso que acontece na vida de Edith Piaf até esse despontar da celebridade. Esse desabrochar. Cette terre qui m'obsède de nuit, pourtant n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cette heure me rendra folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne
artisticamente, Frater Raul, por que Edith Piaf é tão importante? Musicalmente também. Por que o que diferencia Edith Piaf de outras cantoras mundiais? Por que ela desabrochou e magnetizou tanto? Eu acho que, primeiro de tudo, pela pujança vocal. Por ela ter uma voz que se distingue da massa de outros cantores. Claro, nós temos vários que tem cada qual sua característica, que garante para cada um deles um lugar na história. Mas Edith Piaf de alguma forma, ela tem uma assinatura vocal pelo engajamento emocional dela nas interpretações, ou seja, nós escutamos uma canção de Edith Piaf e sentimos uma entrega, assim, e ao mesmo tempo um domínio, uma pessoa assim que ela mesma dizia, inclusive já vertendo para esse lado espiritual, que ela dizia que ela devia ter feito muita coisa boa numa existência anterior para ter vindo com uma voz daquelas. Isso é uma coisa que ela mesma falou, ou seja, que ela tinha, sabia que apesar dos infortúnios pelos quais ela passou ao longo da vida, ela sabia que ela tinha, não nas mãos, mas aqui, né, um presente, um dom que garantia para ela um diferencial. Então, essa voz única, facilmente distinguível em qualquer canto da Terra e que lhe rendeu, inclusive, de acordo com uma pesquisa na virada do século, como a voz do século XX. Ah, é? Não sabia disso. Sim, inclusive. Segundo, pelo fato dela ter transitado muito bem nesses estilos que estavam em voga na música leve, né, de Paris, principalmente, essa identificação muito grande com a cultura da França, que vai acabar influenciando outros artistas, muitos dos quais ela, inclusive, lançou, como é o caso de Yves Montand, por exemplo, Georges Moustaki, com o qual ela teve um affaire, e também Charles Aznavour. Ah, o famoso Charles Aznavour. Sim, foi secretário dela, é amigo dela, ela ajudou, inclusive, a lançar a carreira do Charles Aznavour. Então, ela, além de tudo, mostrando que era uma personalidade extremamente generosa, mas também influenciou musicalmente e culturalmente, de forma que até hoje em dia, depois vieram Mireille Mathieu, aqui no Brasil Bibi Ferreira, ou seja, nós encontramos Madeleine Peyroux, por exemplo, uma artista contemporânea que deve muito a Edith Piaf, vários nomes ao redor da terra que de alguma maneira se são tributários daquilo que Edith Piaf conseguiu deixar impresso na história da cultura do século XX. Olha que coisa. Fala-se também muito da presença de palco dela. Ela era uma mulher baixa, né? Não se atribui a ela assim, uma beleza exuberante, mas disse que quando ela se apresentava, ela se transformava, se transmutava e emitia realmente uma coisa muito poderosa para o público. É isso mesmo? É isso. Interessante notar, se nós observarmos o registro fotográfico que existe das apresentações dela, não existia essa parafernália cênica que hoje em dia nós vemos, que, claro, muitas vezes é interessante, valoriza uma apresentação artística, né, num palco, tudo, mas não havia esses recursos. Ela se apresentava em teatros, muitas vezes com o piano ou algum outro instrumento, um microfone no centro, e entrava justamente essa figura de 1,47 m, por isso o pardalzinho pequenininho, né? De 1,47 m, vestida naquela robe noire, né? Aquele vestido preto que se tornou a marca registrada dela, sem nenhum preparativo mais, e cantava. Ou seja, sem nenhum outro atributo, senão a voz dela. E ainda assim ela conseguiu, despojada de todo e qualquer recurso cênico, outro que não fosse sua própria voz, ela conseguiu com isso deixar a sua marca. E eu acho que isso que é o mais interessante de tudo, né? Tudo aquilo que ela conseguiu prodigalizar, passar adiante, estava na voz dela. Uma interpretação que era, de certa maneira, contida, né? Se limitava a gestos, na intenção dela de palco, mas, ao mesmo tempo, muito centrada. Ou seja, a alma da música dela realmente estava na voz, naquilo que ela conseguia moldar com a voz dela. E você diria que o tema, digamos que recorrente nas canções dela, ou o tema central, o fulcro do repertório dela seria o amor? Como acontece com vários artistas. Afinal, que outro grande tema é capaz de, né, captar as nossas atenções? Eu acho que qualquer pessoa que tenha tentado, às vezes, os seus momentos de poeta ou qualquer coisa assim, quem de nós não esbarrou na temática do amor? Né? Nessa grande força infinita, universal que anima, que alenta nós todos e que se manifestou na vida dela de vários modos. Um deles, esse amor transcendental pela divindade, que data lá para trás desse episódio com Santa Teresa de Lisieux, e também nos amores passionais, que ela teve muitos, né? Até agora, até para a gente retomar esse périplo bibliográfico, ela teve vários amores ao longo da vida, além do pai da criança dela, vários outros. O maior deles foi, sem dúvida, Marcel Cerdan, que foi um campeão mundial de boxe,
que ela conhece durante uma turnê dela nos Estados Unidos em 1948. Parece que havia uma diferença de idade grande entre eles, né? Mais tarde com o Theo Sarrapeau. com o Marcel Theo. Cerdan nem tanto, mas ele era casado. Então isso já era um complicador. Ela se apaixonou pela pessoa errada, digamos assim, mas os dois tiveram um romance tórrido, né? Que não durou muito, mas ela era extremamente apaixonada por ele. E ele vem a falecer num acidente de avião em 1949. Um avião que se choca nos Açores, inclusive, né? Vindo de Nova York para Paris. Ele estava vindo o contrário, de Paris para Nova York. Ele estava vindo encontrar Edith Piaf e ele perece nesse acidente, que vitimou também uma outra personalidade, que foi a Ginette Neveu, que era uma violinista francesa, da qual Edith Piaf era uma fã. Olha Vê só. como o mundo realmente ele cria umas sincronia. ligações, é muito interessante observar isso. E Ginette Neveu, que havia recebido a dedicatória da sonata para violino de Francis Poulenc, que é um outro compositor ligado a Edith Piaf, porque eram muito amigos também. Ele altera, inclusive, o final da sonata dele em homenagem a Ginette Neveu. Francis Poulenc também era amigo de Edith Piaf e depois vai escrever uma peça para piano em homenagem a ela. Interessante observar como essas ligações se fazem, né? Enfim, a morte de Marcel Cerdan deixa Edith Piaf sem chão. Ele foi o grande amor da vida Foi dela. o grande amor, isso aí ela mesma falava, as biografias registram, e mesmo que ela tenha tido outras ligações amorosas posteriormente, nenhuma com essa dimensão tão grande, esse amor passional tão grande que ela teve por ele. E ainda assim, ela acha forças para continuar a carreira dela, faz um show, inclusive, memorial, em homenagem a ele, e prossegue a sua carreira. Ela tem 2 acidentes sérios, inclusive, automobilísticos nos anos seguintes, um em 1951 com o Yves Montand e um em 58, no qual Charles Aznavour esteve envolvido também. E é por causa desses acidentes que, juntando-se com isso, essas fatalidades que aconteceram na vida dela, em que começa o período, digamos assim, de excessos, né? Envolvimento com bebida, mas também com morfina, porque esses acidentes causaram problemas Muita de dor, saúde, né? E ela tinha muita dor, e isso trouxe complicações no plano de saúde, né? Não obstante, ela consegue uma proeza, já no final dos anos 50, que o Olympia, que é uma grande casa de espetáculos em Paris, ainda nos dias de hoje, estava à beira de fechar as portas nos anos 50, e ela faz uma série de concertos no Olympia e consegue salvar o Olympia da falência, de fechar as portas. E é numa dessas apresentações no Olympia que ela apresenta uma das faixas mais célebres dela, que é Non, je ne regrette rien, que é eu não me arrependo de nada, que é, de certa maneira, uma canção testamento dela, ou seja, uma pessoa que passou por todas as provações possíveis e imaginárias, todo tipo de infortúnio do ponto de vista afetivo, material, e que ainda assim podia dizer que não se arrependia de nada, que era movida por uma força interior, e aí a gente desemboca finalmente no lado místico dela, antes de falar dessa fase final da vida dela, que com certeza era o que alimentava, é o que dava combustível para que ela seguisse vivendo da melhor maneira como ela podia. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié, je m'en fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. É isso que eu quero te perguntar, Raul, porque poucas pessoas sabem desse lado espiritual de Edith Piaf, né? Inclusive muitas até se surpreendem que ela tenha tido um lado espiritual, porque se vendeu uma imagem dela, como você até mesmo disse, uma mulher de muitos excessos, de, entre aspas, pecadora, né? Como é que ela conciliava esse lado espiritual com essa vida de excessos, né? O que tem de mito e de realidade nisso? Nesse sentido, é interessante a gente começar falando sobre foram feitos vários filmes a respeito de Edith Piaf, mas o mais notável, sem dúvida, é esse último de 2007, Piaf, um hino ao amor, que rendeu inclusive um Oscar de melhor atriz a Marion Cotillard, que interpreta Edith Piaf de uma maneira brilhante, é fato. Mas o que acontece nesse filme, que talvez seja uma tendência da mídia de maneira geral, é focar nas desgraças. Um filme que só mostrou o lado trágico da vida dela,
que na verdade não resume biograficamente aquilo que ela foi. A esse respeito, a Danielle Bonnel, que foi secretária da Edith Piaf e era membro da Ordem Rosa Cruz, inclusive Edith Piaf se tornou membro da MORC pelas mãos de Danielle Bonnel, sim. Quando foi lançado o filme, a Danielle Bonnel, já muito idosa, ela disse exatamente isso, ela não reconhecia Edith Piaf naquele filme, justamente porque ela era uma personalidade que transcendia todas aquelas tragédias, que são enfatizadas, né, nesse filme, o lado amargo, assim, né, que teria puxado outras personalidades para baixo. Mas não, ela era uma buscadora, que transcende justamente aquele lado religioso mais estrito, né, no sentido estrito da palavra, para uma busca de espiritualidade. Há relatos que dizem que ela se interessava por filosofia, lia Platão, Teilhard de Chardin, ela promovia isso, inclusive foi dito pelo Hugues Vassal, que eu tive a oportunidade de conhecer em Paris, que foi fotógrafo pessoal de Edith Piaf, e diz que ela juntava o séquito, né, dela, de produtores e amigos em casa e fazia leituras de Teilhard de Chardin, de várias páginas da filosofia. Então ela era uma pessoa altamente interessada em tudo aquilo que diz respeito a um conhecimento transcendente. Inclusive Rosa Cruz. Como é que se dá, então, essa inserção dela na ordem? Você pode falar um pouquinho da carreira? Sabe-se até que grau ela foi? O que a gente sabe da carreira Rosa Cruz de Edith Piaf? Então, após um longo caminho de buscas, em 1955... pelas mãos dessa Danielle Bonnel, que era sua secretária e era membro da ordem, a Danielle Bonnel fala para Edith Piaf sobre a MORC e ela se interessa e faz uma proposta de afiliação à Grande Loja de Língua Francesa. Nós temos acervo da imagem dessa proposta de afiliação, cujo original se encontra no Château de Montville, na sede da Grande Loja de Língua Francesa. E é interessante, a gente observa na proposta de afiliação de punho de Edith Piaf, o motivo, como nós sabemos, enquanto Rosa Cruz, os motivos que a levaram a se afiliar à ordem. E ela escreve: porque eu sou apaixonada pela busca da verdade e eu me sentiria mais próxima de Deus tentando aprofundar e compreender os seus maravilhosos mistérios. Que coisa, hein? Então isso já dá testemunho... Define um pouco que tipo de alma nós estamos falando. Exatamente. E isso ela se afilia em 1955 e permanece membro da ordem até 1963, ano de sua morte, ou seja, é o tempo suficiente para ter uns 7 graus de estudo da ordem. Sim. Ainda a esse respeito, e nas próprias palavras de Hugues Vassal, desse fotógrafo, no livro que ele escreveu, um relato fotográfico, sobretudo, de Piaf, que chama Piaf, Uma Vida em Preto e Branco, porque são fotos em preto e branco, ele dá o testemunho dele, dessa busca espiritual, que eu me permito ler agora um fragmento que eu acho muito representativo. Palavras dele a respeito de Edith Piaf. Agora eu possuía tudo aquilo que fazia, ainda faz e sempre fará, a própria polpa espiritual de um ser que foi uma grande artista e que permanece sendo uma mulher terrivelmente emocionante e perturbadora, para quem a fé, a religiosidade e a comunicação com o invisível ou o além caminham junto com a própria vida e não podem ser dela separadas sob nenhum pretexto que seja. Querer tirar de Edith Piaf o seu apego místico e negligenciar seus elãs espirituais, mesmo que sejam por vezes hesitantes e imperfeitos, seria tirar toda a substância do ser. Seria simplesmente negá-la e fazê-la desaparecer, deixando apenas uma boneca vazia e inanimada. Ou seja, um relato desse, uma pessoa que conviveu ao longo dos anos com Edith Piaf, nos permite deduzir que realmente ela não era só aquela pessoa que estava em cima do palco, que sofria com as mazelas da vida, mas sim uma figura para quem o lado espiritual era sumamente importante e podia ser dito que era a própria essência da existência dela. Eu acho isso muito bonito. Que lindo. Vamos aproveitar que nós estamos no estúdio Edith Piaf de áudio e vídeo. Eu gostaria que você falasse um pouco, Raul, você foi consultor de um painel maravilhoso que nós temos aqui na entrada do estúdio, que retrata várias fases da vida de Edith Piaf. Inclusive temos a foto da proposta de afiliação dela. Perfeito. Fale um pouquinho aí do estúdio Edith Piaf, como é que foi a composição desse painel. Pois então, ali nós temos o resultado basicamente de um passeio biográfico, salientando esses aspectos mais importantes da vida dela, claro, sem deixar de lado, a gente não pode simplesmente negligenciar o lado ruim, que claro. De certa maneira também foi um combustível no sentido de aprimoramento para ela, mas tentando destacar também a contribuição artística que ela teve. Então nós procuramos destacar esse lado, inclusive o lado esotérico dela. Nós podemos, além da proposta de afiliação no painel, nós podemos ver também uma foto de uma visita durante uma das turnês que ela fez aos Estados Unidos. Ela visitou o Parque Rosa Cruz em São José, nós podemos ver essa foto aqui. Ela está rodeada de Rosa Cruzes, funcionários
do Parque Rosa Cruz e também de Danielle Bonnet, é uma foto que nós conservamos, e que já da reta final da vida dela, né? Uma fase de muita maturidade, mas também já de declínio na sua vida em razão dos vários problemas de saúde. E aqui para finalizar com o lado biográfico, você falou realmente de uma figura mais jovem que ela teve na vida, que foi o Theo Sarrapo, que foi um cantor com quem ela se casou, e ele era muitos anos mais novo, e foi o último, a pessoa que esteve com ela, inclusive até o leito de morte. Casou, eram muito apaixonados, ele sobreviveu a Edith Piaf cerca de 1 ano, mais ou menos, e como isso é uma coisa interessante, que nem todas as biografias dizem, ele pagou muitas das dívidas que ela havia deixado em vida. Sim. Então, ao passo que algumas pessoas falavam de um aproveitador, ele transcendeu isso, ao contrário, ele viveu, acabou morrendo num acidente de carro, pagando com o dinheiro que ele havia ganho com a própria carreira que ela havia ajudado a projetar, pagando muitas das dívidas que ela havia deixado. E outro fato muito interessante sobre a circunstância da morte de Edith Piaf é que ela morre no mesmo dia que um outro grande amigo seu, e também uma grande figura do século XX, que foi o escritor e poeta Jean Cocteau. O Jean Cocteau. E ele estava escrevendo, inclusive, um elogio fúnebre para um jornal, agora não me lembro se o Le Monde ou Le Figaro, de Edith Piaf, e ele soube naquele mesmo dia, né, começou a escrever e ele disse, provavelmente para um de seus assistentes, eu vou no mesmo barco. E ele morreu algumas horas depois. Então isso é uma coisa muito interessante, bastante significativa, né? E o cortejo de Edith Piaf reuniu nada mais, nada menos do que 500 mil pessoas em Paris, coisa que não se via desde a Segunda Guerra. Então esse é um número muito impressionante. Sim. Charles Aznavour mesmo disse isso, que desde a Segunda Guerra Mundial é que Paris não parava para ver alguma coisa, e foi justamente o cortejo de Edith Piaf. Raul, para finalizar mesmo em poucas palavras, quem foi Edith Piaf? Edith Piaf foi, assim como cada um de nós, um ser em busca da luz. Que, como cada um de nós, transitou por vários caminhos, que, como cada um de nós, certamente errou, se desviou, teve excessos, e que, como cada um de nós, pelo menos aqueles que buscam com sinceridade, conseguem chegar a um grau de, como nós podemos dizer, de realização. E que, como cada um de nós, também teve um atributo, um dom, um presente para legar a humanidade, e que cabe a nós descobrir essa centelha em cada um de nós. E no caso dela, foi essa voz extraordinária que garantiu para ela não apenas um lugar na história, como continua fazendo escola, continua inspirando pela carga emocional e pelo brilho artístico que ela conseguiu transmitir até os dias de hoje. Perfeito. Raul, obrigado por mais essa aula, né, maravilhosa que você nos dá aqui, e que cada vez mais pessoas se interessem por essa personalidade fascinante, né, a Soror Edith Piaf. Obrigado, Raul. Até o nosso próximo encontro, com certeza. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.